Então, aqui a gente vai ver agora as propriedades da probabilidade, tá? Então, cálculo das probabilidades. Então, a gente tem que ficar atento a dois termos, né? A duas palavrinhas, né? A dois termos. Ó, pode ser necessário determinar a probabilidade de ambos os eventos acontecerem. O que é ambos? Os dois juntos. Os dois juntos quer dizer a probabilidade de um evento e de outro evento ocorrer, tá? Então, aqui nós temos o E. Então, E vai estar ligado, a gente vai ver a regra da multiplicação, tá? Ou a probabilidade ainda de um deles ou de o outro ocorrer, tá? Então, o ou aqui quer dizer a regra da adição. Então, a gente pode ter a probabilidade de E, de um evento A e B ocorrer, ou nós temos ainda a probabilidade de A ou B ocorrer. Onde é que a gente vai identificar isso? Nós vamos identificar isso na pergunta do meu problema, tá? Então, a gente tem que sempre ficar atentos à pergunta. Então, só para ilustrar, em um prédio com 2 elevadores, poderíamos perguntar qual a probabilidade de ambos elevadores estarem em serviço, ou então qual a probabilidade de um ou outro elevador estar em serviço. Então, ambos, gente, o que quer dizer ambos? É uma coisa e a outra. Então, é um elevador e o outro. Então, quando aparecer ambos, quer dizer duas coisas, sabe? As duas ao mesmo tempo. Não existe outra possibilidade. Então, eu vou chegar no térreo do meu prédio, eu quero que os dois estejam. O que quer dizer os dois? Tem que ser o um e o dois ao mesmo tempo disponível para mim. Quando eu falo um ou outro, pode ser que um elevador 1 esteja e o 2 não. Pode ser ainda que o 2 esteja disponível e que o 1 não. Ou eu posso ter os dois disponíveis. O que não pode acontecer é não ter nenhum. Aí não pode, né? Mas eu posso ter um, os dois ou outro, né? No caso. Então tem que cuidar. Ambos implicam em probabilidade de A e B. Um ou outro implica na probabilidade de A ou B, tá? Então a gente já vai ver na sequência. Bom, aí nós temos uma propriedade que é da probabilidade complementar, tá? Então, quando eu tenho a probabilidade de um evento ocorrer, eu tenho o complementar dele, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui, a prof está inventando. Se a probabilidade de eu ficar gripada, da prof ficar gripada, for, sei lá, 15%, qual é a probabilidade de eu não estar gripada? A gente representa um não, que seria o complementar. Seria o complementar do G, que eu chamei de gripada, ser igual a 1 menos essa probabilidade, né? Então, normalmente, como eu vou usar aqui 1, se eu usei 1, vai ter que ser 1 menos quem? A probabilidade do G, né? Ou ainda eu posso ter que a probabilidade do complementar de G, né, vai ser igual, eu posso usar assim, ó, 100% menos a probabilidade do G. Também posso usar 100%, tá? Sim, seria o quê? A probabilidade, então, de eu não estar gripada seria 100% menos 15%. Então, a probabilidade de eu não estar gripada vai ser 85%, tá? E isso quer dizer o quê? Que sempre que eu tenho a probabilidade de uma coisa, automaticamente eu sei a probabilidade dela não acontecer. Não precisa estar isso explícito, eu tenho como calcular antes se precisar, tá? Então, se eu tenho a probabilidade de uma coisa acontecer, eu tenho como ter a probabilidade dela não acontecer, tá? Então, é a probabilidade do complementar. Bom, aí nós vamos para a regra da adição, né? A regra da adição tem a ver com o ou. É a probabilidade de uma coisa ou outra acontecer, tá? Ou ainda a união. Então, eu posso usar esse termo aqui também, ó. Então, é a probabilidade de um evento qualquer A, qualquer, né? Ou B ocorrer, né? E ainda eu posso representar isso aqui, que é igual à probabilidade de A união B, tá? Também tem a ver com a união. Então, A ou B ou A união B, que é a probabilidade de uma coisa ou outra ou de ambos, tá? Bom, o que nós temos aqui? Primeira regra, o que a gente vai ter que identificar sempre para a regra da adição? Primeira coisa, verificar se os eventos são mutuamente não excludentes, tá? Então, esse primeiro aqui, até vou escrever aqui, ó. Primeiro, para
eventos que não são mutuamente excludentes, tá? Mutuamente excludentes. O que significa isso? Que eles podem ocorrer juntos, tá? Então, eu tenho dois eventos aqui e eles podem ocorrer juntos. O que a gente faz? Qual é a regrinha, então? A probabilidade de A ou B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade do B menos a probabilidade de A e B. Ou, se eu usar esses símbolos, né, vai ficar a probabilidade de A união B, que é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção B, que é essa probabilidade aqui, então a probabilidade dos dois ocorrerem juntos. Então, isso aqui, gente, vale para eventos, quando eu quero a probabilidade de uma coisa ou outra, né? E os dois eventos, eles não são mutuamente excludentes, ou seja, eles podem ocorrer juntos, tá? Então, aí a gente tem essa situação aqui. Bom, se eu usasse como exemplo, né, a probabilidade, vamos supor lá, né, a probabilidade, né, A, vamos colocar aqui, ó, A é ímpar, né, A é um número ímpar. Então, A é formado por quem? A é formado por 1, 3 e 5, tá? E o meu evento D é formado por... Não, vou colocar assim então, né? Pode ser D. O evento D é formado por um número maior do que 2. Então, o meu evento D, né, é formado por 3, 4, 5 e 6, certo? Então, esse é o meu evento. Então, a gente tem que cuidar na hora de calcular as probabilidades, né? Então, qual seria a probabilidade de A aqui, desse evento aqui? Qual seria a probabilidade do A? Vou colocar aqui. Então, a probabilidade do meu evento ímpar, né, do número ímpar, lançamento de um dado, vai ser 3 em 6. A probabilidade do evento D, né, vai ser ali, ó, se eu somar ali, vai ser 4 em 6, né? Bom, agora, se eu quiser saber a probabilidade, vamos supor que eu queira saber aqui, ó, a probabilidade, qual a probabilidade de um ímpar ou de um número maior do que 2? Qual seria essa probabilidade, tá? Então, aqui o que a gente tem que fazer? Bom, tem que fazer sempre a pergunta: os eventos são mutuamente excludentes ou não? Vamos ver. Eu posso ter um número que é par e ímpar ao mesmo tempo? Sim ou não? Bom, se eu considerar aqui, gente, se a gente considerar aqui, ó, eu tenho o que aqui? Eu tenho o... Deixa eu ver aqui só direitinho. 3 e 5. Então, aqui eu tenho 1, 3 e 5, digamos, né? E o B aqui é formado por quem? Por 4 ainda e 6. Então, se a gente olhar aqui, ó, o evento A, ele é formado por quem? Por todos esses valores aqui, né? Por todos esses aqui. O B é formado por quem? Por todos esses aqui de novo. O que aconteceu com o 3 e o 5? O que acontece aqui com o 3 e o 5? O 3 e o 5, ele é contado duas vezes, né? A gente conta duas vezes. É a intersecção, né? Então, esses eventos não são mutuamente excludentes, porque nós temos quem? A probabilidade do A e do D, que é um número ímpar e é um número maior. Que é quanto? Nós temos 2 em 6, que são ímpar e maior do que 2. Então, na hora de montar, nós vamos ficar com a probabilidade, então, de A ou D ocorrer, vai ficar igual à probabilidade de A mais a probabilidade no evento D, menos a probabilidade de A e D ocorrerem juntos, tá? Aí a gente monta ali. Então, ficaria o quê? Ficaria 3 sextos mais 4 sextos menos 2 sextos. Então, ficaria 5 sextos. Tá? Então, essa aqui seria a probabilidade de um ou outro. Levando em conta a consideração, então, da regra da adição e que eles podem ocorrer juntos.
quando podem ocorrer juntos, a gente tem que fazer essa diminuição, tá? Bom, então aqui nós temos o exemplo 8. Ao retirar uma carta do baralho, considerando o baralho de 52 cartas, né? Então, o evento As e E retiraram uma carta do naipe espadas. Qual a probabilidade de selecionar aleatoriamente uma carta deste baralho e ela ser? Então, o que eu quero? Eu quero a probabilidade de ser um As ou do naipe espadas. É isso que nós queremos, certo? Claro que vocês vão ter que saber, né, como que é composta as cartas, né, a composição, enfim, das cartas. Eu aprendi, né, quando eu fui fazer estatística também. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar sempre os eventos. Então, é essa pergunta que eu quero, é essa relação que eu quero. Ou regra da adição, tá? Então, vai ter que ser regra da adição. Bom, primeira coisa, vamos identificar os eventos. Qual é a probabilidade de eu ter cartas de As num baralho de 52 cartas? Bom, são 4 naipes, cada naipe tem um As. Então, eu tenho 4 cartas, que são As, de um total de 52 cartas. Agora, chamando então de E para o evento espadas, qual é a probabilidade de ter uma carta do naipe espadas? Bom, cada naipe tem 13 cartas, então a probabilidade de ser espadas vai ser 13 em 52, tá? Bom, agora, para montar aqui, ó, a probabilidade de A ou E, né, para eu continuar isso aqui, eu preciso saber se A e espadas são mutuamente excludentes. Então, As e espadas podem ocorrer juntos ou não? Existe a probabilidade de uma carta ser As e espadas, ou mais de uma, enfim? Existe, né? Então, cada naipe tem um As. Então, espadas tem um As. Então, existe uma carta que é As e do naipe espada ao mesmo tempo. Quantas? Uma. Uma em 52. Então, existe intersecção entre eles, né? Então, esses dois eventos podem ocorrer juntos. Se eles podem ocorrer juntos, na hora de abrir a fórmula da regra da adição, né? Então, a probabilidade de As ou espadas, né? Vai ficar igual a quem? A probabilidade de As mais a probabilidade de espadas menos a probabilidade de As e espada ao mesmo tempo, tá? Porque elas podem ocorrer juntas. Então, vai ficar o quê? Eu vou ter probabilidade de As 4 em 52 mais 13 em 52 menos 1 em 52. Então, aqui eu vou ter 16 em 52. Se eu fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 0,31. Tá? Então, igual a aproximadamente 0,31. Então, é assim que a gente faz quando nós temos o quê? Essa palavrinha aqui, ó, o ou na regra, tá? Quando eu quero uma coisa ou outra, nós montamos e antes a gente tem que saber se os eventos são mutuamente excludentes ou não. Nesse caso aqui, né, esses dois eventos não são mutuamente excludentes, né? Então, aqui, ó, não são mutuamente excludentes ou exclusivos, por isso que a gente usa essa relação, tá? Bom, agora existem eventos que eles são mutuamente excludentes, né? Nós vimos lá uma propriedade, né, dos eventos, né? Então, nós vimos que existem eventos que são tipos de eventos mutuamente excludentes, significa que eles não ocorrem juntos, né? A e B, por exemplo, ou A intersecção B igual a vazio, e a probabilidade, então, dos dois ocorrerem juntos é 0, né? Que exemplo que a gente teria, por exemplo, lá que nós usamos? Quando eu usei A, né, para ímpar, né, e B para par, né? Qual é a probabilidade de... Bom, par, o que nós temos aqui de par? Nós temos 2, 4 e 6. Opa, eu fiz ao contrário, né? O B é par, 2, 4 e 6. E o A vai ser o ímpar. Então, o A ficaria 1, 3 e 5, né? Então, olha só, tem algum desses números em comum? Não temos. Qual é a probabilidade de A e B ocorrerem juntos?
a probabilidade de A e B ocorrer juntos é zero. Então, o que acontece? Se eu quisesse saber qual é a probabilidade de eu ter um número ímpar, né, ou par no lançamento de um dado. Bom, eu chamei, então, ímpar A ou um evento B, nesse caso. Bom, como A e B são mutuamente excludentes, ó, é zero, vai ficar direto a probabilidade de A mais a probabilidade de B, porque se eu fosse colocar menos a probabilidade de A e B, vai ser zero, porque eles são mutuamente excludentes, tá? Então, vai ficar probabilidade de A, né, ou B, vai ser igual a quanto? A 3 sextos mais 3 sextos, que vai ser igual a 1 ou 100%. Né? É a probabilidade de eu ter um número par ou um número ímpar. Porque os dois eventos são mutuamente excludentes, então a gente soma. Então, gente, quando a gente tem regra, continua na regra da adição, é a regra do ou. É a probabilidade de A ou B. Como os eventos são mutuamente excludentes, a gente coloca diretamente a soma. Então, ficaria a probabilidade do A mais a probabilidade do B. Ou representamos com união, probabilidade de A união B igual a probabilidade de A mais a probabilidade do B. Tá? Vamos ver o exemplo 9, então. Então, ao retirar uma carta do baralho, considere os eventos A para As e R para Rei. Qual a probabilidade de selecionar aleatoriamente uma carta deste baralho e ela ser, onde está a pergunta? Aqui, ó, ela ser um As ou um Rei. Bom, como eu representei A para As, então a probabilidade de ser As ou a probabilidade de ser um Rei, certo? Bom, vamos ver primeiro os eventos. Qual a probabilidade de ter um evento As, que é um A, que eu chamei de A? Quantos As nós temos? 4 em 52. Qual a probabilidade de eu ter um evento B, um evento R, que eu chamei de Rei, né? Qual a probabilidade de ter uma carta Rei? Bom, se cada naipe tem um Rei, como nós temos 4, então vai ficar 4 em 52 também. Antes de continuarmos aqui, né, na sequência aqui, então a probabilidade de A, de As ou ser um Rei, né? Esses eventos são mutuamente excludentes ou não? Qual é a probabilidade de A e R? Tem uma carta que é As e Rei ao mesmo tempo? Não, é zero. Então, os eventos são mutuamente excludentes. Então, são, né, mutuamente excludentes, porque é zero. Então, nesse caso, a relação vai ficar probabilidade de ser um As, simplesmente, mais a probabilidade de ser um Rei. Não tem que diminuir nada, né? Então, direto a soma, porque não temos intersecção. Então, a probabilidade de A, 4 em 52, mais a probabilidade de R, 4 em 52, que vai ser 8 em 52. Oito em 52. Tá? Vai dar aproximadamente 0,31. Tá? Então, igual a aproximadamente 0,31. Tá? Bom, aí nós temos a regra da... Então, essa é a regra da adição, tá? Que nós vimos. Agora, vamos para a regra da multiplicação. Então, se A e B são dois eventos, tá? Então, a gente tem lá a regra. O que eu quero saber? Eu quero saber a probabilidade de ambos ou dos dois ocorrerem. Por exemplo, eu quero saber a probabilidade de uma coisa e outra acontecer. Então, E ou intersecção representa a regra da multiplicação. Então, aqui nós temos o quê? É a probabilidade de A e B ocorrer, né? Que é igual à probabilidade de A intersecção B, tá? Dos dois ocorrerem juntos ou mais, né? De dois ocorrerem juntos, tá? Então, o que a gente vai ter que cuidar aqui? Primeiro, os eventos dependentes ou eventos independentes. Então, nós vamos ter aqui regra da multiplicação para eventos dependentes e regra da multiplicação para eventos independentes. Bom, para ilustrar, eu vou explicar primeiro a regra. Vou utilizar os exemplos com repetição e sem, com reposição e sem reposição, tá?
Bom, para eventos dependentes, o que significa ser eventos dependentes? Então, se eu quero encontrar a probabilidade de A e a probabilidade de B, né? Se os eventos são dependentes, a probabilidade de A, ela está condicionada ao B, né? Então, qual é a probabilidade de tirar A? Vai depender do B, vai depender sempre do evento que eu já tirei, tá? Então, isso que são eventos dependentes. A probabilidade de uma coisa ocorrer depende do que já aconteceu, tá? Por isso que são independentes. E a gente usa assim, ó, A dado B, tá? A probabilidade de uma coisa, dado que aquela outra já ocorreu, a gente usa esse símbolo de traço, tá? Bom, para ilustrar isso aqui, eu vou usar, então, um exemplo com reposição e sem reposição. Então, quando a gente usa o termo sem reposição, tá? Isso aqui quer dizer que os eventos, tá? Os eventos são dependentes, tá? Dependentes. Tá? Então, vamos ilustrar aqui através desse exemplo aqui. Vamos ver aqui. Um lote de 10 peças produzidas por uma fábrica contém 8 peças boas e 2 defeituosas, tá? Bom, 2 peças são retiradas aleatoriamente sem reposição pelo comprador do lote. Qual a probabilidade de as 2 peças serem boas, a primeira ser boa e a segunda defeituosa? Bom, primeiro, vamos identificar os eventos e a probabilidade do evento. Vou chamar de B para boa. Então, gente, a probabilidade de ter uma peça boa, quanto que é? Vai depender quantas eu tenho boas. Eu tenho 8 boas no total de 10. Então, é 8 em 10. Qual é a probabilidade de ser defeituosa, que eu vou chamar de D? D para defeituosa. Qual é a probabilidade de ser defeituosas? Quantas defeituosas nós temos? Nós temos 2 em 10. Tá? Então, letra A. Vamos lá para a letra A. Eu quero saber qual é a probabilidade das 2 serem boas. O que isso quer dizer, gente? Ó, para as 2 serem boas, é uma coisa e a outra. Então, uma boa e a outra ser boa, certo? Então, é a regra da multiplicação. É a regra da multiplicação. Só que a gente vai ter que fazer a pergunta se os eventos são dependentes ou independentes. Como ele falou que é sem reposição, né? Como ele apareceu aqui, ó, que é sem reposição, então os eventos são dependentes. O que isso quer dizer? Que uma retirada vai depender da outra. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade, então? Vamos ver. Da primeira ser boa, porque é a primeira a ser boa, né? Porque eles são dependentes, vezes a probabilidade agora da segunda retirada, na minha segunda peça ser boa, dado que a primeira foi boa. Então, isso significa dependência. Vamos ver o que vai ocorrer. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade da primeira ser boa? A probabilidade da primeira ser boa é 8 em 10. Vezes agora a probabilidade da segunda ser boa. Bom, quantas boas eu tenho agora? Eu tenho 7, porque eu tirei uma boa. Isso é ser dependente, ó, ela está sendo influenciada. Então, eu tenho 7 boas. E quantas que sobraram no meu espaço amostral? Meu espaço amostral tinha 10, eu retirei uma, ficou 9. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter 56. Ixi, travou tudo. Então, nós temos aqui 56, né? Dividido por 90. Ah, isso aqui vai dar aproximadamente 0,62, tá? Então, isso aqui vai dar igual aproximadamente 0,62. Isso é ser dependente, tá? Então, esse é o evento que a gente teria dependente, porque eu tenho sem reposição. Ou a gente vai ter que se perguntar se os eventos são dependentes ou independentes, ou muitas vezes ele vai deixar claro no exercício se eles são independentes ou não. Bom, aí a letra B ali ele tá pedindo a primeira a ser boa e a segunda defeituosa. Então, letra B. Eu quero saber a probabilidade da primeira ser boa e da segunda ser defeituosa. Regra da dependência. Então, qual é a probabilidade da primeira ser boa? Agora eu vou fazer direto, tá? Primeira ser boa, 8 em 10. Porém, eles são dependentes. Agora,
eu quero tirar uma defeituosa. Eu mexi nas defeituosas? Não, continuam tendo 2 defeituosas. O que eu mexi foi nas boas e sobraram 9. Tá? Então, aqui ficou 16 dividido por 90, que vai ser igual a aproximadamente 0,178. Tá? Gente, então isso porque é sem reposição, ou eu vou ter que saber se os eventos são dependentes ou não, tá? Tem como verificar também. Bom, agora, se os eventos forem independentes, ou nesse meu caso, se as minhas peças fossem com reposição, quer dizer que eu tirei uma peça, olhei, coloquei de volta, né? Então, se eu retiro uma peça, olho e coloco de volta, eu sempre vou ter o quê? As 10 peças, né? Então, não vai reduzir para 9. Eu sempre vou ter as 10 peças, tá? Então, quando a probabilidade de B ocorrer, quando a probabilidade de um evento não depende do evento anterior, né? Isso quer dizer que os eventos são independentes, tá? Não tem influência entre eles. E aqui a gente pode usar o termo também com reposição. Então, a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de B de A, né? Porque não interfere do que aconteceu, né? A probabilidade de B dado A, mesma coisa, é igual à probabilidade de B. Não interfere o que aconteceu antes, né? Então, aí você simplesmente a multiplicação entre eles. Então, a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Não tem que fazer a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A, né? Não, é a probabilidade de uma coisa vezes a probabilidade de outra. Então, aqui, considerando aquele mesmo exemplo lá das 10 peças, só que agora é com reposição, tá? Então, ó, um lote de 10 peças produzidas por uma fábrica contém 8 peças boas e 2 defeituosas. 2 peças são retiradas, olha, aleatoriamente como reposição. Então, ó, eu vou retirar uma, vou colocar de volta. Qual é a probabilidade das 2 peças serem boas? Então, vamos lá. Lembrando que a probabilidade de ser boa, quantas boas nós temos? Nós temos 8 no espaço de 10. E a probabilidade de ser defeituosa, nós temos 2 em 10, certo? Então, vamos lá. Agora é com reposição, tá? Com reposição significa que os eventos, que nós temos eventos independentes. Independentes. Então, o que vai acontecer? Letra A. 2 peças serem boas é a probabilidade de uma ser boa e da outra ser boa, né? Como uma retirada não depende da outra, vai ficar o quê? Vai ficar 8 dividido por 10, vezes a segunda, não interfere na primeira, porque é com reposição, os eventos são independentes, vai continuar sendo 8 dividido por 10, né? Então, aqui eu teria 64 dividido por 100, que vai ser igual a 0,64. Observaram a diferença, então, de ser independente ou ser dependente, como foi o anterior. Aqui, se eu tivesse, sei lá, infinitas retiradas, eu sempre vou ter meu denominador 10, porque é com reposição, os eventos são independentes, tá? Aqui, o exemplo 12. Deve-se inspecionar uma grande caixa de peças, tá? Os registros indicam que 2% das caixas acusam conteúdo inferior ao estipulado, tá? Bom, então, os registros indicam 2% das caixas acusam conteúdo inferior ao estipulado. Escolhidas 2 caixas aleatoriamente, qual é a probabilidade de ambas acusarem conteúdo inferior? Admitindo-se que a remessa inspecionada é semelhante às anteriores, isto é, 2% de deficientes. Oi, professora, socorro, por onde eu começo? A probabilidade é muito difícil. Vamos identificar primeiro a pergunta. Vamos lá. Qual a probabilidade de ambas acusarem o conteúdo inferior? Ambas quem? Ambas as caixas, né? Bom, o que ele deu? Qual é o evento que ele deu? Indicam que 2% são inferior. Então, quer dizer que ele me deu a probabilidade, né, de uma caixa ser inferior. Uma caixa inferior ao estipulado, né? Quanto que é isso, gente? É 2%.
É isso que ele me deu. É a probabilidade dela ser problemática, né? De uma caixa ter defeitos, quer dizer, ter conteúdo inferior ao estipulado é de 2%. Importante, sempre que ele dá o percentual, a gente já transforma. Então, na verdade, aqui vai ficar 2%. Como que eu transformo, gente? 2%, não precisam fazer isso sempre, eu estou fazendo. É 2 dividido por 100, né? E aí, 2 dividido por 100 vai ficar o quê? 0,02, né? Então, isso aqui vai dar 0,02, tá? Então, o que ele quer? Ele está dizendo que é para qualquer caixa, né? Qualquer caixa, ela tem a probabilidade de ser 2% inferior. Então, e ainda ele diz que admitindo-se que a remessa inspecionada é semelhante à anterior. Quer dizer que ela não depende de nada, né? Ela é semelhante, então ela está me dizendo que os eventos são independentes. Então, ele quer saber qual é a probabilidade de duas caixas, né? De uma caixa ser inferior e da outra caixa também ser inferior, né? Então, entra onde? Entra na regra da multiplicação, tá? Então, ele entra aqui na regra da multiplicação. O que ele quer dizer com isso? Regra da multiplicação vai ficar, como os eventos a gente está considerando que são independentes, que não tem, né, eles são semelhantes, não tem relação, né, não depende da outra caixa, a gente vai dizer que é um vezes o outro. Então, vai ficar 0,02 vezes 0,02, porque os eventos são independentes. Então, quando os eventos são independentes e eu quero a probabilidade de uma coisa e outra, vai ser a multiplicação da probabilidade dos eventos. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,0004, né? Ou, se eu multiplicar por 100, vai dar 0,04%, tá? Então, essas são as duas regras que nós vimos. Então, nós vimos lá, regra da adição, o que nós temos que cuidar? Regra da adição e regra da multiplicação. Regra da adição, nós precisamos cuidar se os eventos são mutuamente excludentes ou não. Se eles não são mutuamente excludentes, diminui a intersecção. Se eles forem mutuamente excludentes, é a soma de um mais o outro. Para a regra da multiplicação, quando eu quero encontrar a probabilidade de uma coisa e outra, né? Ó, se eu quero encontrar a probabilidade de uma coisa e outra, né? Se eles forem independentes, é a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro, simplesmente. Para eventos dependentes, aí a probabilidade de um está condicionada a outra. Por isso que vai ficar a probabilidade de B igual vezes a probabilidade de A do B, né? Então, ela está condicionada. Então, a gente tem que cuidar se os eventos são independentes ou